E aí galera, tudo bem? Bem, hoje estou aqui no meu canal MG Collection para fazer esse novo vídeo aí, né? O primeiro vídeo, né, de 2021, tá? Eu tinha feito o último vídeo no ano passado, né? Já faz um tempo que eu não faço vídeo, né? Tá tendo uns problemas comigo aí, tá? Mas eu resolvi, né, iniciar esse novo vídeo aí, 2021, falando de um caso polêmico, tá? Que envolveu, né, o Michael Jackson essa semana aí, né, no Big Brother. Assim, eu não assisto não, tá, o Big Brother. Eu nunca assisti nenhuma edição, não gosto, né? Raramente eu assisto TV aberta, mas teve alguns fãs, amigos meus, que me mandaram, né, o depoimento, né, de uma cantora aí, né, uma tal de uma Carol Conká, não sei se é assim se pronuncia o nome dela, tá? Em que ela falava, assim, ela falou, né, coisas absurdas sobre o Michael Jackson, tá? Que ele quis ficar branco, que não foi o vitiligo, tá? Coisas assim, né, coisas absurdas. Então, eu resolvi fazer esse vídeo, então a galera entrou em contato comigo, né? Que segue meu canal e pediu para fazer um vídeo em resposta. Então eu vou fazer um vídeo, falar um pouco do Michael Jackson, né? Falar um pouco aí dessa cantora que eu vim conhecer essa aí agora, tá? Eu nem sabia da existência dessa Carol Conká. Então eu vou fazer o vídeo hoje, tá? Vou pedindo logo a você que se inscreva no meu canal, tá? Dá o joinha, se inscreve e depois da vinheta aí, né? Nós vamos falar um pouco, né, sobre o Michael e sobre essa polêmica aí, né, dessa Carol Conká, que ela quis aparecer, né, usando o nome do Michael Jackson. Então é isso aí. Depois da vinheta, vamos bater um papo aí sobre toda essa polêmica aí, né, do Michael no Big Brother. Valeu! Bem, pessoal, como eu havia falado, né, hoje a polêmica, né, do canal, tá? No meu canal aqui hoje vai ser uma coisa bem polêmica, né? Geralmente eu gosto mais de falar sobre a vida artística do Michael Jackson, tá? Os discos, as turnês, né? O lado filantrópico dele, as coisas boas que ele deixou e que é o que realmente é o que importa para nós fãs, né? Como eu, você. Mas, assim, é interessante que as pessoas, ainda hoje em dia, né? Sempre quando tocam no nome do Michael Jackson em TVs, né? Sempre lembram mais das polêmicas, né? E ainda toca em questões, né? Como essa questão da mudança de cor da pele dele, né? E a pessoa, às vezes, fala sem entender o assunto, sem entender o que houve com o Michael Jackson, né? Porque todos sabem, né, que o Michael nasceu negro, né? Ele acabou ficando branco, né? Mas como é que ele ficou branco? Todos nós sabemos que o Michael tinha um vitiligo, né? A doença dermatológica. Porque assim, eu fiz alguns pontinhos aqui só para não esquecer, tá? Primeiramente, né, a gente tem que analisar o seguinte, pessoal. O que é o vitiligo? O vitiligo é uma doença dermatológica, né, que ataca a pigmentação da pele, né? Que a pigmentação é que dá a cor, né? Eu sou a minha cor, né? Não sou tão branca assim, né? Então meio amarelado assim, meu pardo, né? Então assim, a pigmentação ela dá a cor à nossa pele. Então o vitiligo ele ataca e destrói a pigmentação, causando manchas pelo corpo, né? Agora isso aí varia, né, de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm um vitiligo bem forte, né? Varia de pessoa para pessoa, né? E é uma doença que é conhecida há muitos anos, né? E várias pessoas pelo mundo, né, têm essa doença, tá? Claro, o Michael Jackson, né? Coloquei até a foto aqui, né? Vocês verem. Ele aqui na época, acho que foi em 70 e pouco aqui, né? 77 por aí. E como ele ficou, né? Mas dá semelhança. O Michael Jackson, ele teve essa doença, né? E milhares. Se você for procurar no YouTube, né? No Google, né? Eu colocar imagens, pessoas com vitiligo, vai aparecer dezenas, milhares de pessoas, de histórias de pessoas que têm essa doença, tá? Então, essa Carol Conká, né? Ela falou do Michael Jackson, ela disse que o Michael Jackson queria ficar branco, né? Quando todos nós sabemos que ele tem uma doença, né? Tem uma doença. E que todos
muitas pessoas no mundo também têm esse problema que ele tem. Tá? E isso não era nem preciso fazer esse vídeo aqui e explicar, mas já que uma pessoa como essa aí, né, mal informada, e ainda insiste em tocar num assunto onde todo mundo sabe que ele tinha vitiligo, então vamos lá. Como é que começou a doença do Michael Jackson? Um fato bem interessante é que a gente tem que saber que muitos acham que o Michael Jackson ficou branco do dia para a noite. E não foi verdade. A doença, ela começou bem no início dos anos 80. Eu acho que foi de 79 e 81, na época entre o Off the Wall e o Thriller, tá? Que começou a doença. Foi de uma forma assim, aos poucos, né? Tá? Na época do Triumph, eu vou colocar até umas fotos aqui para passar de lado aqui, né? Na época da turnê Triumph, né? Tem algumas fotos da turnê que ele fez com os irmãos dele, que dá para ver nitidamente. Acho que mais ou menos do ano de 81, que o Michael já tinha as manchas, né? No pescoço, nas mãos. Em 81, tá? E na fase de Thriller, a doença já foi começando ali a se espalhar cada vez mais, né? Por isso aí que ele começou a usar a luva, né? A luva, o chapéu, né? Ele começou a ter isso aí. E sem contar que ele se maquiava muito, né? Para esconder. Né? Porque na época, o vitiligo até hoje, a doença, o tratamento é muito complicado. Tá? Dizem, né? Eu não entendo muito, né? Mas assim, falam que é muito complicado o tratamento. E vocês imaginam isso há 30, 40 anos atrás, que foi na época quando o Michael teve. Ele tinha, acho que tinha 20, 21 anos, quando foi começar as primeiras manchas. Isso você pode pesquisar em fotos aí, tá? Vou colocar algumas fotos aqui, enquanto eu estou falando. E ao longo dos anos a doença foi avançando, até Thriller, até Bad, que ele ainda não estava totalmente branco, né? É bom lembrar isso, né? Porque as pessoas dizem que em Bad o Michael já estava branco, mas ali era mais maquiagem, tá? Ele não tinha ainda, não estava tão branco na época do Bad, apesar que ele já tinha. Mas como eu falei, ele escondia com luvas na mão, né? Sempre maquiado. Então, foi nessa época. E só em 1993 que ele veio a assumir, tá? Bem, bom, bem antes de eu mostrar alguns vídeos do Mike falando, eu vou passar o vídeo aqui da Carol, né? Essa cantora aí, Carol Conco, né? Eu vim conhecer essa aí agora. Ela falando, vamos ver o que ela falou no Big Brother, tá? Que eu peguei do YouTube, né? Que eu não assisto esse canal. Então vamos ver o que ela vai falar aí, coisas absurdas sobre o Michael. Depois eu volto aqui no vídeo aqui, tá? Vamos lá? Fazia bad, eu sou mal, era o alter ego dele pra ele se proteger do que ele sofria com o pai. Cara, que louco, gente. E aí sempre ele queria ficar igual o Fiuk, bem branquinho, com o cabelinho assim. E ficou Ele lutou, ele foi Ele era de lindo. transição, né? Ele era lindo, cara. Ele ficou com a pele mais branca que a sua, porque você é bem branquinho, a Carla é bem branca. E Mas aí você ele vê ficou o negócio assim, estrutural. eu ficava Mas é porque ele teve negócio lá, né, vitiligo? Não. Não, mas tipo a nós, Mas o esse cara mais vitiligo talentoso que do mundo, era, ficou mas preocupado com nunca mais a gente viu nenhuma outra pessoa ter um vitiligo, uma mancha que pega o corpo inteiro. Não, mas Na aí, química aí, mesmo. aí Acelerou que é o a questão. processo. Ele acelerou o tem um papo processo desse. do negócio. Então, tá vendo? Ó, teve vitiligo, emoção. Bem, pessoal, e como vocês viram aí, né? Coisas absurdas que ela falou, né? Ela até falou no que em Bad, né? O Michael, ele fazia aquilo ali, né? Pra achar que era mal, né? E depois ela falou, né? Que ia no colégio, né? Tá com a camisa Orgulho Negro, né? As pessoas ficavam zombando dela, dizendo que não, mas o Michael ficou branco e tal. Então foi coisa absurda. Eu acho mais engraçado que no meio do que ela falou ali, teve uma pessoa que até falou, não, mas o Michael teve vitiligo, né? Aí ela na hora assumiu, né? Ela falou, não, mas tem a ver com a emoção, né? Porque o vitiligo, né? A causa, ela não é uma doença contagiosa, tá? Então é um absurdo que o que ela falou, que disse que o Michael teve a doença porque quis. É uma doença que tem a ver com trauma, né? Com a emoção, com causas emocionais. E vocês sabem que o Michael, ele sofreu muito, né, na vida dele, né? Eu acredito que tenha sido por isso, né? Os problemas que ele teve na infância, o sofrimento que ele teve, a emoção, e acabou gerando essa doença, né, vitiligo. Então, assim, é uma ignorância muito grande, né? Durante muitos anos, nos anos 80, toda a década de 80, o Michael Jackson escondeu essa doença de todos. Só em 1993 foi que ele revelou, né, na entrevista que ele deu à Oprah, né? Oprah Winfrey. Em 93 ele revelou e falou de uma forma assim, né, bem triste, né? Porque o Michael Jackson sofreu muito. As pessoas acham que foi uma glória, né?
ele ficar branco, com aquela pele toda branca, mas aquilo era um sofrimento para ele. Ele tinha que andar de guarda-sol o tempo todo, a pele dele não tinha mais a proteção que todos nós temos na pele, né? Ele perdeu a pigmentação. Então tinha que estar com luva, tinha que ter proteção, até mesmo as luzes, né? Se for, dizem, né, que as luzes muito fortes causavam danos à pele dele, né? Irritava, queimava a pele dele. Ele não tinha proteção nenhuma contra o sol, então era um tormento para ele isso. Então como é que uma pessoa pode ficar zombando, fazendo piada com o Michael a respeito disso, né? Então só em 93 foi que o Michael revelou ao mundo, né, sobre a doença. Então eu vou postar só um trecho aí, tá, de 93 da entrevista que ele deu à Oprah, para vocês verem aí, né, ele mesmo falando aí, de uma forma bem triste, né, como ele sofreu com isso, né? Então vamos ver só esse trechinho aí, bem pequeno. The color of your skin is obviously different than it was when you were younger. Yes. And so I think it has caused a great deal of speculation and controversy as to what you have done or are doing. Are you bleaching your skin? And is your skin lighter because you don't like being black? Okay, number one, as I know of, there is no such thing as skin bleaching. I have never seen it. I don't know what it is. Well, they used to have those products growing up. I used to hear, always use bleach and glow, but you'd have to have about 300,000 gallons. To Okay, number one, this is the situation. I have a skin disorder that destroys the pigmentation of the skin. It's something that I cannot help. Okay, but when people make up stories that I don't want to be who I am, it hurts me. So it is. It's a problem for me, okay? I can't control it, okay? But what about all the millions of people? Let's reverse it. Okay. What about all the millions of people who sit out in the sun to become darker, to become other than what they are? Nobody says nothing about that. So when did this start? When did the color of your skin start to change? Oh boy, sometime after Thriller, around Off the Wall Thriller, And sometime what did around you there. think? I mean, It's in my family. My father's head is on his side. I can't control it. I don't understand. I mean, it makes me very sad. I don't want to go into my medical history because that's something that's private, but that's the situation here. So please, when people see so, something okay, like I that... just want to get this straight. Yeah. You are not taking anything to change the color of your skin? Oh, God, no. You did not purposely? We're trying to control it, and using makeup evens it out because it makes blotches on the skin, and I have to even out my skin. But you know what's funny? Why is that so important? You know, that's not important to me. I'm a great fan of art. I love Michelangelo. If I had a chance to talk to him or read about him, I would want to know about what inspired him to become who he is, the anatomy of his craftsmanship, not about who he went out with last night or why he decided to sit out in the sun so long. What's wrong with, I mean, that's what's important to me. Então, pessoal, como vocês viram aí, né, realmente só em 93 é que o Michael revelou ao mundo, né, todo esse problema que ele tinha, né, que era o vitiligo. É uma coisa incontestável, irrefutável, tá? E vale lembrar também, né, que o vitiligo, além de ser uma doença que tem traumas, né, tem a questão emocional, ela também pode ser uma doença genética, né? Porque o Michael, em entrevista que ele deu, ele revelou, né, que o avô dele teve essa doença, o vitiligo. E o Prince, que é o filho dele, ele também tem a doença, tá? Ele já tem a doença, né? Ele não é não nasceu negro igual o Michael, né? Mas assim, o Prince, ele tem a doença. Então só isso aí mais prova como que era uma doença, tá? E um fato bem interessante é que em 96 a Glória Maria, né, o Michael teve aqui no Brasil, né, para gravar o clipe do They Don't Care About Us. E a Glória Maria, ela entrevistou o Michael e ela falou uma coisa numa entrevista que ela deu a Ana Maria Braga, uma coisa bem impressionante, né, que foi uma emoção muito grande, foi uma das maiores emoções que ela teve na vida dele em entrevistar o Michael Jackson, o maior furo. E ela fala algo bem interessante sobre como era o Michael Jackson. Ela viu que ela tinha uma visão bem diferente do Michael e ela acabou, quando ela viu ele pessoalmente, mudando totalmente a forma como via ele. E essa questão da doença, ela até fala, né, que realmente foi mais viável para o Michael Jackson ele clarear o restante a pele dele para um tom mais branco,
porque não tinha como ele reverter, tá? Porque você pensa o seguinte, olha, o vitiligo, muitas pessoas têm, né? Quando você é uma pessoa anônima, não há já um problema, né? Que as pessoas ficam com depressão com esse problema. Agora vocês imaginam o Michael Jackson sendo um artista famoso, com toda uma carreira para frente, uma pessoa pública. Ele era uma pessoa pública. Então ele tinha que fazer isso, tá? Foi mais viável ele clarear o restante da pele, né? Que acho que foi mais de 80%, de 80% a 90%, né? Era mais viável, infelizmente, não havia como reverter. Então ele, como uma pessoa pública, ele resolveu fazer isso, que era mais viável. Então eu vou deixar só um trecho para encerrar isso aqui, da entrevista onde a Glória Maria ela fala sobre isso aqui que eu falei, né? Que ela viu o Michael, ela pode ver de perto que ele tinha realmente os problemas da pele. Então, vê esse trecho aí, bem interessante aí, a Glória Maria falando. Pra você ter uma ideia. E o Michael Jackson? O Michael Jackson foi a maior experiência, talvez, profissional da minha vida, porque todo mundo dizia aquela coisa, né? Ele não chega perto de ninguém, ele tem medo de micróbio, ele tem medo de bactéria, ele tem medo disso. Bom, ele estava no alto do Dona Marta, ele foi de helicóptero e eu subi a pé, porque um assessor dele conseguiu que eu chegasse até lá. E antes da gente fazer a entrevista, ele já tinha me visto no Pelourinho, na Bahia, que eu também cobri ele lá. E ele ficou muito curioso, porque quando eu cheguei no Pelourinho, todo mundo começou a chamar Glória, 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 e ele estava mudando roupa, e ele chegou assim na janela para ver o que era, achando que era para ele. Aí quando viu que era para mim, ele falou, bom, mas que essa mulher negra, as pessoas estão, né? Quem é essa metida? Quem é essa metida, literalmente. E aí ele quis me conhecer. E depois que a gente fez a entrevista no Dona Marta, ele me chamou e ficou sentado no chão do barraco comigo, Ana Maria, e falando. E aí, assim, mais uma vez eu pensei, a gente nunca pode julgar as pessoas pela aparência ou de longe. Porque todo mundo dizia aquela coisa que ele queria ficar branco e eu vi que o corpo dele era todo tomado pelo vitiligo. Então é claro que era muito mais fácil ele clarear as partes brancas do que ele escurecer a parte branca. Pois é. E aí eu vi que não era uma coisa que ele quisesse, por vontade própria, ficar branca. Ele tinha motivo. E ele se interessou, queria saber como é que eu cheguei até onde eu estava, por que eu fui a repórter escolhida para chegar até ele, por que o assessor dele me levou até ele. E ele ficou mais curioso com a minha história do que eu com a história dele. Foi um dos grandes momentos da minha vida e aquela coisa de você ter uma comunhão. Foi assim uma sinergia entre eu e ele, uma coisa talvez de pretos, de gente que tivesse sofrido, de gente que tivesse tido talvez as mesmas dificuldades na vida. E ele se reconheceu ali em mim. E foi com certeza foi a maior experiência profissional que eu tive, Ana. Ai, eu tenho tanta coisa para falar, gente. Bem, galera, esse aí foi o vídeo de hoje, tá? Eu acho que ficou bem esclarecido, né? Essa questão aí, né? Do Michael, do vitiligo, né? Infelizmente, tem pessoas dessas aí, né? Que chegam e falam bobagem, né? Fala coisas, né? É tanta coisa boa da gente lembrar do Michael Jackson, tá? Então é isso aí, ó. Só deixando aqui no final uma coisa, né? Eu não tenho nada contra essa Carol Conká, né? essa rap aí, né? Sei que ela ela é uma influenciadora, né? Tem bilhões de seguidores aí, tá? Nada contra a carreira dela, né? Mas assim, eu acho que para ela abrir a boca e falar do Michael Jackson, ela tem que primeiro ver, conhecer bem a carreira, quem foi, realmente os problemas que ele sofreu. Porque o Michael não tá mais aí para se defender, né? Ele foi um artista brilhante, né? Um maior sucesso, que vendeu mais disso no mundo. Uma lenda, um mito. Então eu como fã, eu tenho que defender, né? Nós temos que defender o Michael Jackson, né? E tudo. Então é isso aí. Foi o vídeo de hoje, tá? Vocês comentam aí, tá? O que é que vocês acham aí, esse caso aí. Se inscreve no meu canal, dá o joinha, é muito importante, cara. Você tem que dar o joinha, tá? Não custa nada, né? E se inscrever no canal. E se gostou do vídeo, compartilha aí o vídeo com os seus amigos aí, Facebook, WhatsApp, suas redes aí. Então é isso aí, beleza? Até o próximo vídeo. Essa semana eu vou fazer mais vídeo, tá? Então se inscreve aí, valeu, fica com Deus.